Rapaziada, quem é que vai salvar a seleção brasileira? Tamo junto, meus queridos e queridas, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Antes de começar, você já sabe, o ritual, pode se inscrever aí, por favor, você que não tá inscrito. Muita gente assiste sem estar inscrito, pô, curtir, compartilhar. Depois comenta aqui no vídeo também o que você achou, a gente começa um debate legal. É tudo muito importante para o crescimento do canal e é uma versão 2.0 do canal do Canedo. Eu tô prometendo trazer vídeos aqui de futebol todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Então vamos que vamos, e o tema de hoje, seleção brasileira, ainda no rescaldo, né? Ainda no jornalismo a gente chama de switch, né? Tem uma grande notícia e tem as notícias que surgem depois. A grande notícia acabou sendo a nossa humilhação, um dos piores jogos da história recente da seleção brasileira, 4-1 para a Argentina e saiu barato. Falei sobre isso num vídeo anterior, dá uma checada. E aí já está todo mundo cogitando substitutos, inclusive o noticiário também, então não é uma viagem, né? Não é tipo, pô, o que a gente está fazendo aqui? Já estamos botando o cargo do Dorival em risco. Não é exatamente isso, porque a notícia é de que a CBF terá uma reunião na sexta-feira com o Dorival e o Rodrigo Caetano, e aí vai bater o martelo se continua por mais uma data FIFA. Tem um dilema em torno disso, porque a próxima data FIFA é em junho, e os possíveis substitutos só chegariam depois do Mundial de Clubes, ou seja, em julho, né? Então fica uma situação indelicada. O Dorival e a comissão inteira vão continuar já sabendo que vão sair, ou eles já saem antes, e quem é que vai treinar nessas duas datas? O Brasil vai visitar Equador, né? A altitude de Quito, pode se complicar ainda mais, então fica esse dilema. E eu hoje trago aqui 4 nomes. Para mim, são os 4 principais nomes. A gente poderia até ampliar a lista, mas eu estou tentando ser aqui um pouco realista. Então, são 4 nomes que eu fiz até um vídeo em collab com a Trivela lá no meu Instagram, muito mais resumido, em que eu brinquei com a situação, não sei se vocês vão lembrar, são da época do sorteio do baú da felicidade do Silvio Santos, que ele jogava um monte de papel para o alto. Esses 4 nomes, você joga os 4 para o alto, o que cair na tua mão, aceita, porque tende a ser muito melhor do que a situação atual. E aí vamos para os nomes. Eu acho que o predileto meu e da maioria vai ser o Carleto Ancelotti, técnico do Real Madrid, que já namorou, né, informações também divulgadas, públicas, já namorou com a seleção brasileira, porém deu um toco e ficou naquela situação bastante constrangedora, né, antes do Diniz ali, pós-Ramon, e aí depois acabou vindo o Diniz num cargo duplo, e depois o Dorival, enfim. O Ancelotti já esteve próximo ou não negociando com a seleção brasileira. Informações aí até do GE, do meu parceiro Caio Mota, de que está tendo um namoro. O Ancelotti tem contrato com o Real até o fim da próxima temporada, meio de 2026, mas talvez o Real Madrid queira um substituto. Rumores de que o Xabi Alonso poderia ser esse cara, aí já surgiram rumores de que o Xabi continuaria no Leverkusen, enfim. Se o Real Madrid tomar a decisão de procurar um outro nome, o Ancelotti estaria no mercado, e aí eu acho que estaria também de braços abertos para aceitar essa oportunidade de vir morar no Rio de Janeiro, seleção brasileira. Acho que o Ancelotti também, pela idade, né, o futebol de seleções ele é muito mais tranquilo, né, não tem aquele dia a dia pesado de viagens. O Ancelotti poderia morar no Rio de Janeiro, ter o seu apartamento aqui na Barra da Tijuca, no Leblon, Ipanema, enfim, ter uma vida bem tranquila. E, evidentemente, comandar a seleção numa Copa do Mundo. Ele nunca treinou também seleções, né? Ele é um cara super vitorioso, maior campeão da Champions. Pô, tem um currículo impressionante, um ótimo relacionamento com brasileiros. Isso vai desde Ronaldo, Kaká, né, lá atrás, para os mais recentes, agora no Real Madrid. É um cara com muito carisma também. Eu gosto muito do Dom Carleto Ancelotti, treinador que sabe se adaptar ao que tem, ao que ele encontra. Acho que seria o principal nome, e não me importo de ter estrangeiro. Nessa altura do campeonato, a gente não tem que ter esse orgulho. Gente, se não tem brasileiros melhores à disposição, vamos para os estrangeiros acessíveis, que estão ao nosso alcance. E se um cara como o Ancelotti estiver ao nosso alcance, é ele, não tem o que discutir. O ponto é, vamos encarar outra novela? Né, a gente vai correr o risco de tomar um outro toco dele e perder a data FIFA de junho, e aí chegar no fim do Mundial, o Real Madrid acabou sua participação no Mundial, o Ancelotti comunica que vai continuar no Real Madrid.
e a gente fica como, né? Pagando mico de novo, né? Então, isso tem que ser muito bem negociado agora, conversado, para que essa decisão seja tomada o mais rápido possível. Opção número 2 para mim seria o Jorge Jesus. Temos aqui um grande elefante na sala, que é o atrito dele com o Neymar. A gente sabe, a gente ouviu publicamente, pode imaginar o que a galera, os dois falaram um do outro, né, fora dos microfones. Então, é claro que o Neymar saiu do Al Hilal desprestigiado. O Neymar não foi inscrito por opção do Jorge Jesus no Campeonato Saudita, ia ficar sem jogar, enfim, acabou sendo liberado e veio e acertou com o Santos. Claramente tem um problema aí. Resolvido o problema, né, vamos partir aqui do princípio que um vai ligar para o outro, né, se a CBF quiser, o JJ vai consultar o Neymar e o Neymar vai falar, poxa, não gostei, mas tem conversa. Beleza, né? E por que tem que falar com o Neymar? Porque o Neymar é a grande esperança ainda da seleção brasileira, queira você ou não, para a próxima Copa do Mundo, tiro curto, a gente ainda conta com o Neymar até que os fatos mostrem o contrário. De fato, o Neymar está vindo de uma lesão muscular, mas é uma lesão muscular, ele já está para voltar também, e claramente porque ele acelerou, né? Acho que não houve um cuidado ali, ele fez 7 jogos seguidos pelo Santos, não cuidaram ali da minutagem, né? Enfim, ele acabou se machucando, ficou esse tempo todo fora, perdeu o jogo decisivo do Santos no Paulistão, perdeu essa data FIFA com a seleção brasileira, mas eu acho que tem solução ainda nessa relação, e o JJ, cara, é um excelente treinador também, conhece já o futebol brasileiro, não chegaria aqui boiando, né? A passagem dele pelo Flamengo foi curta, porém super vitoriosa, é um treinador também com currículo, tem, obviamente, ali a sua vaidade, né? Cada um dos nomes vai ter a sua peculiaridade, mas eu acho que o JJ também, motivado aos 70 anos para ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, poxa, estava na cara também, ele estava se oferecendo já em outras oportunidades. Se tiver como, traz o homem. Consulta o Neymar, façam as pazes, né? Que role aquele encontro pessoal, um telefonema, e eu acho que todo mundo tende a ganhar aí. Agora, um nome mais difícil, talvez, desses 4, José Mourinho. O José Mourinho não sinalizou vontade, desejo, né, expressamente ali, deu alguma declaração de que, pô, quero assumir a seleção brasileira, mas ele me parece cansado do futebol de clubes. E se a gente for olhar o seu currículo recente, ele vai descendo, né? Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe. Então, assim, ele já foi para uma liga, né, apesar de ser um grande clube, Fenerbahçe já é uma liga secundária, terciária, tá certo? Ou de terceiro escalão ali dentro da Europa. E nessa temporada, apesar dele ter contrato até o fim da próxima temporada, meio de 26, tá mal. Quer dizer, tá mal para os padrões de Fenerbahçe, mas vem sendo contestado. Foi eliminado na Liga Europa para o Rangers e não deve ganhar o Turcão. Tá ali em segundo com o Galatasaray ali com uma vantagem. Tem rodadas ainda pode reagir. Mas o Fenerbahçe, que tem um grande elenco, grandes jogadores, digamos que o Mourinho não esteja tão em alta assim. E se ele for demitido, ou se rolar um acordo para ele sair sem problemas, ele também ganha um salário absurdo, né? Se o Fenerbahçe entender que está pagando muito e não está tendo retorno, pode chegar ao fim da temporada e falar, beleza, Mourinho, tchau, um abraço. E o Mourinho, por conta do Fenerbahçe não ter compromissos ali depois do Campeonato Turco, ele poderia ser liberado para a data FIFA de junho. Então, assim, que a CBF talvez vá apostar tudo no Ancelotti de novo. Mas dá uma sondada, liga para o José Mourinho. E o Mourinho, é um cara retranqueiro e tal. A gente está querendo exclusivamente aqui um treinador que chegue, arrume a casa e aumente as nossas chances de ganhar a Copa do Mundo. Depois, para o próximo ciclo, você pode ser romântico o quanto você quiser e a seleção brasileira não basta ganhar, tem que dar aula, né, tem que encantar. Enfim, eu até entendo quem pense dessa maneira, mas José Mourinho, para o nosso objetivo de ganhar a Copa do Mundo, poxa, o currículo dele fala por si só. É um cara com ótimo registro em mata-mata e um treinador que já fez trabalhos assim assombrosos, né? Real Madrid dele bateu recorde de gols no Campeonato Espanhol, né? Chelsea, com até hoje a melhor defesa do Campeonato Inglês. Poxa, é um treinador assim que eu admiro muito. Não coloco ele na prateleira do Guardiola, mas só o fato de ter tido a discussão em algum momento, de ter tido a rivalidade, né? O maior período que a minha geração viveu de futebol, aquela época de Real e Barça,
E o Mourinho foi um protagonista disso. Ele é um mestre, cara. Ele, sabe se relacionar com a imprensa. Apesar de não ter sido jogador, um baita ex-jogador, né? Ele conquistou a fama dele treinando. Então, os jogadores respeitariam também ele. Muitos já trabalharam com ele, ou com terceiros, ou conhecem, né, jogadores que trabalharam com ele. Então, acho que o Mourinho agregaria muito à seleção brasileira e eu sou fã. Aquele edit que roda aí no TikTok, nas redes sociais, é demais, com Many Man, Many, 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 Many Man. Vocês não esperavam que eu cantasse aqui nesse momento, né? Mas eu tô me soltando aos poucos e José Mourinho, sou muito fã, adoraria que ele viesse para a seleção brasileira também, mesmo reconhecendo aqui que vai ser difícil. Mas CBF, dá uma ligadinha, dá uma sondada no empresário dele, fala a mesma língua também, né? Uma dificuldade a menos. Vamos nessa, vamos querer se ajudar. Por último, a melhor opção brasileira, Felipe Luiz. Sim, Felipe Luiz, um treinador que tem menos de 30 jogos como treinador profissional, tem menos de 2 anos como treinador profissional, né? No ano passado assumiu a base do Flamengo e aí no fim do ano houve a oportunidade de assumir o profissional. Mas, cara, a gente aqui não estaria apostando apenas no treinador Felipe Luiz, e sim num jogador com carreira de mais de década na Europa, sendo treinado pelo Diego Simeone, né, um baita do treinador. Foi até treinado pelo Mourinho também, mas uma passagem que não deu certo lá no Chelsea. Mas é um jogador assim com entendimento de futebol, que sempre usou a cabeça para jogar futebol. É um cara que eu sou muito fã, assim, como pessoa, eu gosto muito do Felipe Luiz, da maneira como ele se porta. Cara, é um cara assim super humilde, né, elegante dentro de campo, e na área técnica também. Eu acho que isso não deva ser o fator primordial, né? Ninguém também precisa contratar um cordeirinho, né? Eu acho que a ideia não é essa, mas eu acho que é mais uma argumentação assim para a gente construir a ideia em torno do Felipe Luiz, treinador. E você pode argumentar que são só 30 jogos realmente no Flamengo, mas 30 baita jogos, né? Praticamente não perdeu, praticamente não sofre gols, seu time joga muito bem, sabe pressionar lá na frente, sabe criar chances e já ganhou títulos, né? Ganhou Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, ganhou o Campeonato Carioca, tudo assim com muito mérito, para não dizer que foi sobrando. Então, Felipe Luiz seria assim um excelente nome. Entendo que os rubro-negros estejam apavorados, porque sabem também o risco que é você trocar de treinador e chegar um cara, né, o Flamengo, mesmo tendo o melhor elenco, maior faturamento, passou um perrengue nos últimos anos, perrengue chique, né? Perrengue de rico, de não conseguir disputar os títulos ou não conseguir conquistar os títulos que se esperava, porque errou ali na escolha da comissão técnica, no meio do caminho, enfim. Sabe que se o Felipe Luiz sair, isso pode acontecer. Mas, gente, a gente precisa ser honesto aqui. Você não quer que o Felipe Luiz vá para a seleção brasileira? Não é porque o Felipe não presta, ou porque ele está muito cru, ou porque ele vai chegar sem moral com os treinadores. Seja honesto. Você que é um influenciador rubro-negro, você que é um jornalista assumidamente torcedor do Flamengo, não tem problema em você falar que não quer. Mas assim, não inventa desculpa, sabe? Fica feio, pega mal, né? Depois quer pagar de imparcial, não é um negócio legal, né? Então, simplesmente fala, não quero que ele vá. E do outro lado também, né? Existe também a galera do outro lado que está pouco se lixando para a seleção e que quer que vá o Felipe Luiz para desfalcar o Flamengo e o time dele ter mais chances. Então, assim, vamos jogar limpo, né? Tira o clubismo da sala, né? Ou até abrace o clubismo, mas seja honesto. Eu acho que é importante. Eu simplesmente posso também achar as duas coisas, né? Eu sou torcedor do Fluminense, naturalmente eu torço contra o Flamengo, mas aqui, cara, meu compromisso aqui com vocês é com a verdade. Eu gosto de futebol, falo de futebol e acho, né, e gosto da seleção brasileira, e acho que o Felipe Luiz poderia ser um nome considerado para a seleção brasileira. Nesse vídeo aqui eu estou mostrando que ele seria a minha quarta opção, mas seria uma das opções, né? Então, jogando limpo aqui com vocês, gostaria que, na negativa dos outros três, o Felipe Luiz pudesse ser chamado, convocado, né? Eu não sei nem se ele aceitaria, né? O Felipe Luiz também, um cara que talvez pense muito em processo, não queira queimar essa etapa. Ele já assumiu o time principal do Flamengo no risco, mas acabou se provando uma escolha acertada, né? O Felipe Luiz estava pronto já para treinar um time profissional. Não sei se ele aceitaria a seleção brasileira, mas
valeria o convite, valeria pelo menos ouvir o que ele tem a dizer, se ele quer negar por se tratar de um curtíssimo prazo, se ele quer ser considerado para um outro período, mas vamos bater na porta dele. E mais aqui um argumento sobre a ideia de que ele está muito cru, não está pronto. Temos vários outros exemplos de treinadores que... Lionel Scaloni, esse exemplo está muito fresco na nossa memória. Assumiu a Argentina em 2019, tendo sido auxiliar, um ex-jogador, mas assim, nem perto da relevância que o Felipe Luís teve para o futebol mundial. E o Scaloni foi assumir a Argentina, foi acertando a seleção aos poucos, até que em 2021 ganhou a Copa América, 2022 ganhou a Copa do Mundo, 2024 ganhou a Copa América de novo e é de longe a melhor seleção do continente. Ele deu um jeito na seleção argentina, que vinha patinando ali na escolha de treinadores anteriores. Dunga, no primeiro ciclo, inventaram Dunga como treinador, em 2006, né? Depois daquela Copa do Mundo fiasco, que foi a Copa do Mundo de 2006, a preparação, precisamos de alguém que, né, bote a galera ali na rédea curta, e o Dunga foi escolhido sem ter nenhuma experiência e fez um baita de um trabalho no primeiro ciclo dele. Um baita de um trabalho, né? O ciclo 2006 a 2010 acabou sendo eliminado na Copa de 2010 no detalhe, mas era uma seleção muito competitiva que também ganhou títulos ali no período, Copa América de 2007, Copa das Confederações de 2009, obviamente não foi uma unanimidade, mas uma seleção bastante competitiva. Quer outro nome aqui no universo agora de clubes? Hansi Flick. Quem era também o Hansi Flick quando ele assumiu o Bayern do nada e foi lá e ganhou a Champions, ganhou a Tríplice Coroa, fez uma baita de uma campanha e está hoje aí um grande treinador. Joachim Löw também na seleção alemã. Assim, eu estou pensando aqui de cabeça, eu nem fiz o dever de casa de ter pesquisado outros nomes, mas certamente você vai lembrar, comenta aqui, treinadores que às vezes surgiram do nada, sem estofo, sem currículo, foram alçados a uma condição que parecia demais e mostraram-se competentes para o cargo, para o serviço. Então, não acho que isso seja uma questão para o Felipe Luís, tá? Vamos nessa, eu também o cogitaria para a seleção brasileira. Pois bem, que outros nomes estão faltando aí? Abel Ferreira, né, não é dos meus prediletos. Talvez se eu fosse estender para um top 5, beleza, mas não sei, tem uma outra restrição ao nome dele. Eu vi muita gente citando o Jürgen Klopp. Gente, o Klopp está aposentado momentaneamente da carreira de treinador e assumiu um cargo chefiando o futebol da Red Bull, né? Então cuidando ali de todos os clubes da rede, e não há nenhuma indicação que ele voltaria a treinar. Claro, se quiser telefonar para ele, tudo bem, beleza, né? Não tem problema, mas eu acho chances muito reduzidas que ele fosse aceitar esse desafio. Ele teve propostas até para sair do Liverpool e para clubes tão grandes quanto, mas também acho que o Klopp não é uma opção nesse momento. Renato Gaúcho, aí não está entre os meus prediletos, certamente não está na minha lista. Então cita aqui quem você gostaria que assumisse a seleção brasileira. Guardiola, vamos ser realistas, né? O Guardiola, só se ele sair do Manchester City, ele acabou de renovar. Então também não faz sentido. Seja realista e solte um nome aqui e a gente estende a discussão para os comentários. Valeu? Lembrando, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, faz o esforço aí de ajudar o canal do Canedo 2.0 crescer, tá? Estamos só começando, prometo trazer vídeos não só opinativos também, mas quadrinhos diferentes aqui sobre futebol. Brasileirão está começando, semana que vem a Libertadores, Sul-Americana, Champions daqui a pouquinho, fase final. Estaremos juntos, tá? Por muito tempo ainda. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau.